Fala, gurizada, vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje nós vamos discutir oxidação e desidratação de álcool. Isso seria a aula 5 no nosso cronograma. A aula 5 eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2. Então a gente começa por essa que é desidratação e oxidação. Então, pessoal, antes de começar, a gente tem que relembrar o que é um álcool. O que é um álcool? Álcool é todo o grupamento, é toda a função orgânica que tem o grupamento OH preso diretamente a um carbono saturado. E a partir disso nós podemos definir pela posição da hidroxila o tipo de álcool que nós temos. Por exemplo, um álcool primário é aquele em que o grupamento OH ele está preso diretamente a um carbono primário, como aparece ali o exemplo para vocês nos slides. Já se esse grupamento OH, se essa hidroxila estiver presa a um carbono secundário, um carbono que está ligado a dois outros carbonos, como mostrado no exemplo, nós teremos um álcool secundário. Já um álcool terciário, pessoal, é aquele em que a hidroxila está presa diretamente a um carbono terciário. Por que é importante saber classificar? Porque a oxidação do álcool ela depende primeiro do tipo de álcool que nós temos. Um álcool primário, mediante um oxidante forte, como um dicromato de potássio, um permanganato de potássio meio ácido, ele vai gerar um determinado produto orgânico. Um álcool secundário, mediante a esse tipo de oxidante, vai gerar um outro produto. E o terciário a gente vai ver o que acontece. Então, pessoal, o que acontece na sequência? Aqui nós temos um exemplo de álcool primário. Essa reaçãozinha é a reação base que acontece na oxidação de um álcool. E eu cito para vocês como exemplo, se tu deixar uma garrafa de vinho aberto por muito tempo, o que acontece quando se diz que o vinho vira vinagre? O virar vinagre nada mais é do que a oxidação desse álcool primário. Esse álcool primário, por oxidação, ele vai formar um aldeído, depois nós vamos ver a reação, e por oxidação ele vai gerar um ácido carboxílico. Relembrando que aquele ácido carboxílico que está ali, o etanóico, ele é componente do vinagre. Então, um vinho virar vinagre nada mais é do que a oxidação parcial desse álcool primário a um aldeído, a oxidação total a um ácido carboxílico, no caso, o etanóico. Então, vamos lá para a oxidação dos álcoois. Pessoal, olha aqui, ó, toda a oxidação dos álcoois ela vai acontecer da seguinte forma. A reação, como toda reação orgânica, ela vai acontecer no grupo funcional. Então, tu vai pegar um dos hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila, um dos hidrogênios apenas. Esse hidrogênio ele vai sofrer uma oxidação, tá? Mediante um oxidante. Como assim uma oxidação? Vai entrar um oxigênio nele. Lembrando que as oxidações nós podemos verificar de duas formas. Ou aumenta o número de oxigênios, reagente para produto, ou diminui o número de hidrogênios. Então, um dos hidrogênios é oxidado. Quando um dos hidrogênios do grupo funcional do carbono da hidroxila é oxidado, nós teremos dois grupamentos OH no mesmo carbono, como aparece ali na figura. Esses dois grupamentos OH vai ocorrer uma desidratação. Lembrando que na aula de álcool nós vimos que toda vez que vocês tiverem duas hidroxilas ou mais, obrigatoriamente elas estarão em carbonos diferentes. Porque se nós tivermos dois grupamentos OH no mesmo carbono, nós teremos uma desidratação e vai formar ali uma ligação pi. No caso, vai formar uma carbonila. Então, esses dois grupamentos OH ocorre uma desidratação e no caso ali nós teremos a formação da carbonila, mais a água que sai. Então, pessoal, a partir daqui, ó, vamos para a prática. Tu tem o etanol, que é um exemplo de álcool primário. O mecanismo consiste na oxidação de um dos hidrogênios. O etanol, o carbono da hidroxila, tem dois hidrogênios. Então, tanto faz o hidrogênio que tu vai oxidar, que tu vai colocar o oxigênio. Tu vai formar dois grupamentos OH naquele carbono, perda de água, forma o etanol ou aldeído acético. Ali aparece para vocês nas figuras o número de oxidação dos carbonos. O carbono no etanol, aquele carbono do grupo funcional do álcool, ele é -1, o NOx dele. Ele vai para +1. Então nós temos um aumento no número de oxidação. Aumento no número de oxidação caracteriza uma reação de oxidação. Ou como tu preferir, de uma forma mais direta. Observa ali, pessoal, o que acontece do etanol para o etanal. Do etanol para o etanol vai diminuir o número de hidrogênios. Se diminui o número de hidrogênios de reagente para produto, isso também caracteriza uma oxidação. Quando vai do etanol para o etanóico,
aumenta o número de oxigênios. Então, relembrando, duas formas práticas numa prova de tu ver se está tendo ou não uma oxidação. Ou tu vai ter aumento no número de oxigênios ou redução no número de hidrogênios. Mas lembra que o mecanismo de oxidação de álcool ele é bem simples. Tu vai pegar um dos hidrogênios ao carbono da hidroxila e vai colocar oxigênio, vai oxidar, formando duas hidroxilas no mesmo carbono, desidrata. Se nós pegarmos, por exemplo, ali, gurizada, o propanol 2-propan-2-ol, aqui não tem segredo, porque no carbono da hidroxila só tem um hidrogênio, ele é um álcool secundário. Então é esse hidrogênio que será oxidado. Tu vai formar 2OH naquele carbono, perda de água, forma carbonila. Se é um carbono secundário, a carbonila vai se formar entre carbonos. Aí nós temos acetona. Tá, gurizada? Então, de novo, ali aparece para vocês os números de oxidações. O interessante salientar é o seguinte, já pensando posteriormente em reativos. A acetona não oxida mais. O aldeído ele é oxidado a carboxílico, a acetona já não oxida mais. Como vocês podem ver, a reação termina ali na oxidação do álcool secundário, no propanol 2 a propanona. Já no álcool terciário, pessoal, o que é importante salientar? Se nós pegarmos o carbono da hidroxila, não tem hidrogênio ligado a esse carbono da hidroxila, diretamente ao carbono da hidroxila. Lembra que o mecanismo da oxidação de álcool, ele envolve o quê? Ele envolve a oxidação de um hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila. No álcool terciário, não tem. Então, álcool terciário não sofre oxidação. Tá, pessoal? Então tem um resuminho ali para vocês. Álcool primário por oxidação vai dar o aldeído, álcool secundário por oxidação vai dar acetona e álcool terciário não oxida. Se tu quiser ir um pouco além, como eu mencionei nos slides anteriores, o aldeído vai a carboxílico e a acetona não oxida mais. Mas o mecanismo é sempre o mesmo. Tu vai oxidar um dos hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila, tu vai formar 2OH no mesmo carbono, perda de água, formando a carbonila. No álcool primário, essa carbonila vai estar na ponta de cadeia, que remete ao aldeído, e num álcool secundário, essa carbonila estará entre carbonos, que remete à função orgânica cetona. E o terciário não oxida. Pessoal, a desidratação consiste basicamente na perda de água. Só que essa perda de água ela pode acontecer de duas formas. Ou ela pode acontecer dentro de uma molécula de álcool, ou ela pode acontecer a cada duas moléculas de álcool. Aí nós chamamos de desidratação intramolecular e desidratação intermolecular. E atentem, o que vai definir o tipo de desidratação que nós teremos? A temperatura. Se nós tivermos, pessoal, uma temperatura maior ou igual a 170 graus, a desidratação é intramolecular. A água sai de dentro de uma molécula de álcool. Se vocês pegarem como exemplo ali, tu tem a molécula de etanol. Então, 170 graus em ácido sulfúrico concentrado. Tu vai ter uma perda de água, vai ter uma desidratação. Como nós estamos considerando, pessoal, a temperatura maior ou igual a 170, a água sai de dentro da molécula. E aí fica simples de determinar o mecanismo. O OH vai sair do grupo funcional álcool, OH, com um hidrogênio do carbono vizinho. No momento que dali tu tem a eliminação dessa molécula de água, tu vai ter a formação de uma ligação π. Porque o oxigênio OH-, H+. Esse hidrogênio, ao sair, ele desloca o par de elétron π, formando uma ligação π entre os dois carbonos da estrutura. Então, a desidratação intramolecular de um álcool forma um alceno. Tá? Então, tracem bem a questão da temperatura, interpretem bem a questão da temperatura, que vai ser dada a temperatura. Pessoal, o que acontece aqui? Aqui acontece uma coisa interessante. Se nós pegarmos essa molécula do butanol 2 ou butan-2-ol, e tu observar bem, a 170 graus, nós temos duas possibilidades de produto. Duas possibilidades. Por que duas possibilidades? Porque tu pode retirar qualquer um daqueles dois hidrogênios que estão representados ao lado, ao carbono vizinho à hidroxila. Então, qual é a primeira possibilidade? Pessoal, se tu retirar esse hidrogênio que está destacado, dali sai a água, aquele hidrogênio desloca o par de elétron para os carbonos do centro da estrutura e tu vai formar esse alceno, que seria o but2N. A outra possibilidade que nós temos é tirar aquele outro hidrogênio do carbono vizinho do outro lado da molécula.
Se saísse dali aquele hidrogênio, se tu fosse eliminar aquele hidrogênio com a hidroxila, e aquele hidrogênio deslocaria o par de elétron para o centro ali, para o centro entre os dois carbonos da ponta, formando ali a ligação π. Aí tu formaria o bútio-N. Gurizada, esses dois produtos, embora sejam possíveis, um deles vai se formar. E como é que nós definimos qual deles vai se formar? Basta tu entender um conceito chamado de alceno mais substituído. O que é o alceno mais substituído, gurizada? O alceno mais substituído, ele representa para nós, basicamente, aquele alceno que apresenta os grupos melhores distribuídos em torno da dupla ligação. Isso é visível de se ver, é bem claro de se ver isso. Observa, pega ali o bútio-N, o de baixo, o que se formou quando tu eliminou o hidrogênio da ponta. Se tu pegar os dois carbonos da dupla, o primeiro carbono da dupla, o carbono 1 no caso, ele tem dois hidrogênios ligados a ele. O carbono 2 da dupla, ele vai ter ligado a ele um CH2, CH3 e um hidrogênio. Compara com o but2N. Compara os grupamentos acoplados aos carbonos da dupla. No carbono 2 e 3 do but2N, que é o produto de cima, tu vai ter hidrogênio e CH3 de um lado, hidrogênio e CH3 de outro. Então ali nós temos os grupos melhores distribuídos em torno da dupla ligação. Esse é o chamado alceno mais substituído, que é o produto que vai se formar em maior quantidade, o produto principal. Então, pessoal, basta ver as possibilidades. Mas vamos supor que tu travou, tu prefere uma regra. Quem define o produto que será obtido é Zaitsev. Então vamos analisar a regra de Zaitsev. Pessoal, o que diz a regra de Zaitsev? A regra de Zaitsev, caso tu queira aplicar, e eu vou te provar que vai dar o mesmo produto, que é o alceno mais substituído, a regra de Zaitsev diz o seguinte, que tu vai analisar o número de hidrogênios ligados ao carbono da hidroxila. Esse que está destacado por uma seta verde, esse carbono vizinho ao carbono da hidroxila, tem dois hidrogênios, tá? Como vocês podem verificar. O outro carbono da ponta, ligado ao carbono vizinho ao carbono da hidroxila, tem 3 hidrogênios. A regra de Zaitsev diz que tu vai eliminar o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila que for menos hidrogenado. Menos hidrogenado. Qual é o carbono vizinho ao carbono da hidroxila menos hidrogenado, que tem menos hidrogênio? Aquele que tem 2 hidrogênios. Então, é um daqueles hidrogênios que vai ser eliminado, formando a ligação π entre os dois carbonos centrais, que dá o quê? O alceno mais substituído, que nós denominamos. Então, a dica que eu dou para vocês, já não precisa aplicar a Zaitsev. Tu pega e monta os dois produtos. Ó, a hidroxila vai sair do carbono do grupo funcional, o OH. Aí tem que ver, se caso tenha, né, duas possibilidades, qual é o hidrogênio que é eliminado. Elimina os dois e verifica. Aquele que tiver melhor distribuição em torno dos carbonos da dupla é o alceno mais substituído, que já é o produto segundo a regra de Zaitsev. Mas caso tu queira definir a regra, tu tem que falar a regra, vai eliminar sempre o hidrogênio do carbono vizinho ao carbono da hidroxila que tiver menos hidrogênio. Então, bastante tranquilinha a regra de Zaitsev. Pessoal, agora se nós estivermos trabalhando com uma temperatura menor, saiu menor ou igual, saiu errado ali, na realidade é menor que 170. Uma temperatura menor que 170. A desidratação, ela é intermolecular. Por que inter? Porque tu vai precisar de 2 moléculas para desidratar. A dica que eu dou para vocês, a 140, como ali o caso do etanol, coloca as hidroxilas próximas, porque a água ela vai sair das hidroxilas. Vai sair OH de um e o H+ do outro álcool. Então ali vocês têm, ó, se apareceu o etanol 140, 140 é abaixo de 170. Tá, pessoal? De novo, tá errado ali, ó. É temperaturas abaixo de 170, não é abaixo ou iguais, é abaixo de 170. Então, se nós tivermos o etanol a 140 graus, em presença de ácido sulfúrico concentrado, não vai dar para tirar uma água de dentro da molécula. Então, a água sai entre moléculas. Então, tu vai ter que ter 2 moléculas de etanol. A dica, de novo, monta as moléculas com os grupamentos OH perto um do outro, porque é dali que vão sair as moléculas de água. Então, no momento que sai OH de uma e H+ da outra, dali sai água. O oxigênio que ficou com o elétronzinho do hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono que perdeu o grupamento OH, formando ali a função orgânica chamada de éter.
mais a água que sai. Então lembra, a desidratação intramolecular, temperaturas maiores ou iguais a 170, vai formar oceano. A desidratação a temperaturas abaixo de 170, ela é intermolecular e vai formar éteres. O oceano que se forma é sempre o oceano mais substituído, ou segue a regra de Zaitsev. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí, com parte 2 da aula 5.